Fala pessoal, beleza? Também tá legal, tranquilo de boa? Então tá, ó, galera, é o seguinte. Paulo Guedes, no programa Pingo nos Is, falou da Jovem Pan, né, pra quem não conhece, ele falou sobre a possibilidade da reforma tributária, finalmente, né? Ou seja, a reforma no sistema de impostos no Brasil. Como que a gente paga imposto, essa complexidade que existe. Só que também falou de uma possível volta de uma CPMF. Professor, o que é isso? É mais imposto, tá? Resumindo, é mais imposto e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Se você quer saber isso, sobre economia, geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês. Tamo junto? Belezinha? Então tá. Galera, é o seguinte, ó, a gente sabe que o Paulo Guedes tem todo esse caráter liberal. Aliás, quando ele assumiu, né, como super ministro da Economia, ele prometeu fazer a reforma da Previdência, que já foi votada, não foi muito bem a que ele quis, mas foi a que o Congresso deu uma mudadinha ali. A reforma do Pacto Federativo, ou seja, mudar um pouco a forma como se distribui o dinheiro no Brasil, porque a União fica com muito dinheiro, estados e municípios têm pouco. Fazer uma reforma administrativa, ou seja, mudar a questão dos super salários. Ou, enfim, a gente pode fazer um vídeo sobre isso, tá? Porque a maneira como ele propôs não é exatamente isso. Mas, teoricamente, mudar os privilégios que existem nos setores públicos aqui no Brasil, uma reforma administrativa, e a reforma tributária, que, a meu ver, minha opinião, é a mais importante no Brasil. A gente tem que mudar o sistema que a gente paga impostos. Por quê? Os nossos impostos são extremamente complexos e extremamente altos. E isso, além de burocratizar as relações econômicas, ainda incentiva a sonegação. Por quê? Vamos primeiro falar da complexidade. Galera, de verdade, depende do produto que você vai pegar, pode ser, sei lá, de 20% a 80% de imposto que você paga num produto. Existem empresas que têm isenções fiscais, depende do nicho. Tem outras empresas que não, elas não têm. Por quê? Quem escolheu isso? Foi um dedinho do governo? Galera, de verdade, esses privilégios, ou esse aumento da carga tributária, essa complexidade, essa mudança que existe, essa não simplificação, é tudo por conta de lobby político. Então, sei lá, o lobby dos caminhoneiros tem mais força. Ah, então o diesel vai ter o desconto. O lobby, sei lá, das montadoras tem mais força. Ah, então peças automotivas vão ter desconto nos impostos. Ah, mas o lobby do, sei lá, quem faz cachorro quente, qualquer coisa, tá? Não tem tanta força. Ah, então a salsicha, o pão e a batata palha vai ser mais caro. Percebe? Então toda essa complexidade, essa mudança é justamente por conta de lobby, pressões políticas que existem. Se a gente criasse uma única faixa de imposto para os produtos, seria muito mais fácil e desburocratizaria um pouco a economia brasileira. Isso é essencial e isso está pretendido ser feito nessa reforma tributária. Outro ponto que é super importante também é a maneira como a gente cobra os nossos impostos, que é extremamente injusto. Vamos falar assim, vai dividir bem simples, em 3 tipos de impostos. O imposto no serviço, ou seja, no trabalho, o imposto no consumo e o imposto na renda. Aqui no Brasil, o que a gente faz? Imposto em serviço e em consumo é extremamente alto e são impostos que não distinguem classe social, tá? E o imposto na renda, que é o único que distingue, é baixo. Professor, baixo? Eu pago ali, sei lá, 6, 5 mil reais no final do ano e você falar que é baixo? Na verdade, ele é alto porque os outros também são altos. Mas se só tivesse ele sim é baixo. E a gente vai entender. O que seria imposto sobre o serviço? Se você é empresário ou se você é trabalhador, quando você é contratado CLT para prestar algum serviço para uma empresa tal, tenha certeza, o seu salário bruto vai ser X, o seu salário líquido ele vai ser muito menor que o seu salário bruto. Todo esse desconto ele vem na forma de carga tributária que você paga para o governo. As empresas, então, galera, muitas vezes pior ainda, tá? Se um cara recebe, por exemplo, um salário de 5 mil reais, na média, isso quer dizer que ele está custando para a empresa 10 mil reais. Todos esses impostos, todas essas arrecadações que o Estado faz, o que eles fazem? Primeiro, eles dificultam a contratação, porque, claro, pô, eu tenho 10 mil reais para contratar. Eu poderia contratar 2 funcionários de 5 mil. Mas não, tenho 5 mil que eu tenho que pagar e os outros 5 mil que vai na forma de imposto e tal. Pô, isso já desincentiva um monte. Então, uma trava a contratação. E outra coisa, o cara, ele também dos 5 mil reais que ele recebe, não fica 5 mil para ele. Grande parte é descontada nos impostos. Então percebam que dificulta a contratação de pessoas e faz com que o trabalhador fique mais pobre, com menos dinheiro para conseguir consumir e movimentar a economia. Se você pega no consumo, por exemplo, galera, o consumo, assim como eu falei, tem carga tributária acima de 50%. Imagina se a gente colocasse mais dinheiro na mão das empresas. Não estou pensando que a empresa é boazinha, né? Ah, você vai colocar mais dinheiro na mão da empresa, ela vai contratar mais porque ela quer ajudar. Não é isso. É porque ela quer lucrar mais. Mas ela querendo lucrar mais, ela contrata mais gente, essas pessoas consomem mais,
consumindo mais, até porque tem mais dinheiro, porque reduziu o imposto no serviço e porque os produtos estão mais baratos, porque a gente reduziu também a carga tributária em cima dos produtos, vai fazer com que as empresas vendam mais e elas vão ter mais lucro. Elas vão querer expandir. Expandindo, elas geram novas oportunidades, novos empregos. E isso vai fazer com que o salário do trabalhador aumente. Ah, professor, por quê? Porque a empresa está mais rica? Não, porque vai ter mais competitividade pela mão de obra. O trabalhador falou o seguinte, ó, se você não me paga mais, eu vou para um outro espaço porque tem outros espaços que também estão me querendo. O problema na situação que o Brasil está hoje, em que a gente disputa não trabalhadores, disputa vagas de emprego, também pela carga tributária que existe, que massacra, que dificulta a criação de empregos e dificulta a roda da economia girar. Tem um gráfico que mostra pra gente a relação entre o ponto de otimização do imposto. Que a gente pensa, meu Deus, o Brasil não está arrecadando, então a gente vai precisar cobrar mais imposto ainda. Mentira, porque se a gente começar a cobrar mais imposto, isso vai atravancar o crescimento econômico brasileiro, vai reduzir a arrecadação de impostos e, além disso, vai facilitar, ou pelo menos incentivar, a sonegação, tá? Que é o que muita gente faz. Partir para informalidade, enfim, qualquer coisa só para não ter que pagar a carga tributária brasileira. Professor, mas se você está reduzindo tanto assim, a gente vai pagar como as nossas contas? Com o imposto de renda. Aqui no Brasil, o valor máximo que incide é de 27,5%. E convenhamos que é para trabalhadores, vou colocar para vocês essa tabelinha, que ganha um X que não é tão alto assim. Então, se você pega um cara no Brasil que ganha 200 mil reais por mês e um cara que ganha 10 mil reais por mês, cara, os caras pagam os mesmos 27,5% de imposto. E percebam que o imposto sobre o consumo e sobre renda não distingue classe social. Se eu sou um cara muito pobre e vou comprar 1 litro de leite, eu vou pagar o mesmo imposto que o cara que ganha, sei lá, 1 milhão de reais, 2 milhões de reais. Agora, o imposto que distingue classe social, que é o imposto de renda, aí ele é baixo. Percebe que é um imposto que, além de atravancar o crescimento, ainda incentiva a desigualdade social? Então isso precisa ser mudado na realidade brasileira. Isso vai ser mudado pelo que o Paulo Guedes falou. Ele vai simplificar, o que é uma coisa ótima, precisa mesmo para acabar com esses lobbies, com essas isenções fiscais. Cara, tem empresa, o total, o montante, está quase em 400 bi de isenção fiscal que o Brasil dá para algumas partes e não para outras. Por quê? Por lobby, pressão política, tudo que a gente sabe que acontece na política brasileira. Só que, e também dessa questão da renda ele não falou exatamente como que ele vai mudar o imposto de renda, faz de imposto de renda, isso não deixou muito claro. Mas outra coisa que ele falou é da possível volta da CPMF. Meu Deus, professor, o que é isso, né? A CPMF ela foi instituída na década de 90 e basicamente era um imposto sobre transações financeiras. Então, se você, por exemplo, fazer uma transferência bancária, um pagamento bancário, pagar o salário de um funcionário, por exemplo, incidia um valor de 0,2 e no final 0,38 sobre qualquer tipo de transação financeira. Ou seja, geralmente você paga imposto só quando você está gerando algum valor. Esse imposto sobre transação financeira, primeiro, de novo, não distingue classe social. Independente da classe social, o cara vai ter que pagar o 0,2 que o Paulo Guedes falou. E ele é um imposto que não é sobre valor gerado, é um imposto sobre transações, então eu não posso mais ficar transferindo dinheiro, eu não posso mais fazer circulação. Percebe que é uma coisa que não tem muita lógica, é fora de propósito? Por isso, eu particularmente sou totalmente contra qualquer tipo de transação financeira ser taxado, é ridículo isso acontecer, tá? Ele também falou da taxação de dividendos de quem investe em bolsa de valores, isso até pode ser interessante. Se você tirar outras cargas tributárias, aí acho que vale a pena, né? Então, sei lá, o cara que investe em fundo imobiliário, em bolsa de valores, geralmente uma parte do lucro que esse fundo imobiliário, que essas ações têm, vai para a mão do cara que está investindo e isso não é tributado hoje. Pode tributar desde que abaixe as outras tributações, o que não pode é somar mais imposto para atravancar ainda mais a nossa economia. Mas está muito solto ainda o que vai ser feito, né? Mas fato é, galera, a CPMF com certeza não é uma boa ideia. Por sorte, o nosso Congresso não suporta mais impostos. Creio eu que a pressão que a população vai fazer em cima do Paulo Guedes sobre a volta da CPMF, que ele não quer chamar de CPMF pela conotação negativa, mas é CPMF, tá? É a mesma coisa que a CPMF. Isso vai acabar indo por água abaixo. O Bolsonaro no passado falou que também não concordava. Na verdade, teve até gente que foi demitida no passado, né? Justamente porque defendia a volta da CPMF. Mas creio que Bolsonaro não quer, o Congresso não quer, a população não quer, acho que está só na cabeça do Paulo Guedes. Isso não vai acabar passando. Enfim, espero que a reforma tributária apresentada seja boa e que finalmente aconteça, né? Lembrando que as 3 reformas deveriam ser ano passado. Tá lento o negócio, hein, galera? Tá bom? Deu pra entender? Curtiram? Se vocês curtiram o vídeo, galera, deixa seu like, se inscreve no canal. E é isso aí. Beijos, abraços e tchau!